Boa tarde, Heloísa. Boa tarde aos nossos caros internautas que estão sempre aí conosco, curtindo, comentando, compartilhando e nos prestigiando aqui no Start News. Eu queria virar essa página e comentar a seguinte notícia que chamou a atenção em Brasília e que deixou Brasília hoje com os cabelos em pé, que foi o anúncio dessa operação da Polícia Federal que fez aí buscas e apreensões contra o senador Marcos Duval. O senador Marcos Duval, que por muito tempo tinha ali meio que uma atitude meio dúbia, ora era governo, ora era oposição, ninguém sabia direito o pensamento dele, e encontrou-se aí alguns materiais que supostamente poderiam enquadrá-lo nessa situação de ser investigado pela Polícia Federal. Veja só, meu caro internauta, nós estamos aí no período em que várias CPIs se desenrolam no Congresso. Temos a CPI do 8 de janeiro, CPI do MST e mais essa notícia agora do senador Marcos Duval nessa operação aí, que tem tudo para dar aí grandes pautas, grandes páginas dos jornais na CPI do 8 de janeiro. Certamente ele será mais um a ser convocado para dar muitas explicações naquilo que ele vinha criticando o governo anterior e que agora me parece que ele fazia de uma certa forma parte desse diálogo, desse possível diálogo, dessa tentativa de uma possível intervenção aí através do artigo 42 ou coisa parecida que o governo anterior pensou em fazer, segundo aí apontam alguns indícios que foram encontrados no celular do ex-ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro, chamado Mauro Cid. Heloísa, eu acho que isso é uma coisa que vai ficando cada vez mais grave, né? E o Brasil precisa esclarecer o que é que realmente aconteceu no 8 de janeiro, o que é que se pretendeu ali, o que é que o governo anterior estava pensando quando pensou em preparar uma minuta de uma possível intervenção aí, baseado no artigo constitucional ou não, né? Uma possível intervenção que afastaria os ministros do STF do seu cargo e convocaria novas eleições. Quer dizer, é uma página que se abre nova, né, no cenário em Brasília e que poderá, com certeza, mudar alguns rumos dessas investigações ali internas que, por enquanto, só estavam atingindo mais membros do governo anterior. Agora, já era esperado esse tipo de atitude, que a Polícia Federal iria fazer esse tipo de investigação? Inclusive, o ministro Flávio Dino, ele deixou bem claro que queria que todos os pontos fossem esclarecidos. Então, operações como essa, ainda o 8 de janeiro, onde tem mais de 200 pessoas já que respondem, estão no processo, outras ainda estão presas, né? Então, assim, já era esperado esse tipo de determinação judicial acontecer, e vindo de Alexandre de Moraes também, nada é duvidoso. Agora, a pergunta diante de todo esse acontecimento, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve ontem em João Pessoa, onde colocou, inclusive lançou aí a possível candidatura a prefeito do Queiroga. Queiroga, que foi ministro da Saúde no governo de Jair Messias Bolsonaro. Então, e ele não comentou em nenhum momento esse tipo a operação em relação a Duval. Agora, a pergunta que eu quero fazer, diante disso, inclusive agora, dia 22, será julgado o processo de inelegibilidade também do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Você acha que essa operação de 8 de janeiro, atrelada, inclusive, ao que a Justiça já está em mãos, que são algumas conversas, inclusive, do ex-presidente com o Duval, que ainda, inclusive, foi a Globo, o repórter César Tralli, que levou isso à tona, essa conversa aí que já estaria sendo desvendada. Você acredita que isso vai fazer com que o ex-presidente recue aí diante da política? Olha, se Bolsonaro vai recuar da política, não é uma novidade, porque ele tem recuado várias vezes. Politicamente falando, ele no poder, no exercício de presidente da República, convocou a população no 7 de setembro de 2021 para ir às ruas, né? E esperava-se dele alguma reação contra as decisões arbitrárias de Alexandre de Moraes, do Supremo, né? E a omissão do Congresso, e nada foi feito. Depois, em 2022, ele convoca novamente a população para a rua para dizer que era pela última vez. Ele convoca o povo
para aí as ruas do 7 de setembro pela última vez e não, a última vez ficou pela última vez, nada aconteceu novamente. Ele perde a eleição ano passado, ausenta-se das redes sociais, ausenta-se da imprensa, não dá nenhuma declaração, demorou a reconhecer a derrota e foi o único discurso que ele fez. Então, se você pegar a sequência de fatos que ocorreu, desses que eu falei de 2021 até a eleição do ano passado, você vê que o Bolsonaro ele tem uma ação dúbia em relação a isso que você fala aí, sobre ele recuar ou não na política. Bom, em 2022 ele, ao que parece, recuará de vez, não por vontade própria, mas porque o Supremo, o TSE, assim decidirá, porque, ao que tudo indica, ele ficará inelegível, porque alguns dos magistrados que estão lá já no TSE foram indicados pelo atual presidente Lula, então deverão seguir a tendência de inegibilidade. Eu acho que o grande crime de Bolsonaro foi sim ter recuado na hora que ele não devia ter recuado, mas em que sentido? Quando a população que estava em dúvida no processo eleitoral foi para frente dos quartéis, ele podia ter feito um discurso, podia ter dito, olha, vão para casa, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Sim. Ele poderia ter feito o papel dele enquanto presidente da República, né? Agora, o que é que se ouvia quando se estava lá na frente dos quartéis? Isso partiu também até de alguns generais, que o povo não saísse da frente dos quartéis. Sim. Se dizia que o local do povo fazer protesto era na frente dos quartéis e que o povo não saísse dali. Pois bem, se os generais pediram para que o povo, alguns, não todos, mas se eles pediram que o povo ficasse na frente dos quartéis com medida de segurança, por que que o mesmo exército no dia 8 de janeiro prendeu o povo, de certa forma legitimamente, porque os que estavam depedrando lá o Palácio do Governo em Brasília estavam cometendo crimes, porque é crime de invasão e crime de depedração do patrimônio público, mas por que que eles prenderam pessoas que estavam no acampamento e que não tinham nada a ver com aquela invasão? Por que que muita gente foi presa inocentemente? Então são perguntas que nós temos que fazer e que não são respondidas pelo bolsonarismo. Você pode falar o que você quiser contra Lula, contra o PT, contra a esquerda, contra as injustiças de Alexandre de Moraes, mas se há injustiças desse lado, há injustiças também do lado bolsonarista. A população que estava na frente dos quartéis foi vítima da omissão de Bolsonaro, que poderia ter mandado todo mundo ir para casa, e se não fosse, portanto, não era culpa dele, nem do seu recuo político, como você bem falou. E, em sendo presa, seria culpa das articulações aí que possivelmente aí, estão sendo descobertas pelo general da reserva Gonçalves Dias e outros que estavam ali na cúpula do atual governo e que possivelmente arquitetaram aí essa prisão de pessoas inocentes. Então, nos dois lados tem erros, mas como a gente está falando de Bolsonaro e o tema é Bolsonaro, a gente tem que enfatizar isso. O grande crime de Bolsonaro é recuar quando ele não devia recuar e ficar calado quando ele deveria falar. Porque, veja só, quando o MBL, só para complementar meu raciocínio, convocou o último protesto agora no dia 4 de junho, todo mundo sabe que o MBL é um movimento que é desafeto do bolsonarismo. Sim. O MBL ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas desde o início do bolsonarismo, o MBL sempre se colocou como oposição a Bolsonaro e nunca abriu mão disso. Sempre foi oposição, sempre teve essa posição e assim o fez. E aí, quando o MBL convoca o movimento para o 4 de junho, que começa a reverberar e começa a ter adesão de pessoas de número muito maior do que tradicionalmente o MBL estava colocando na rua, Bolsonaro faz um discurso e pede para ninguém ir para a rua porque disse que a prioridade era a CPI do 8 de janeiro. E por que ele não repetiu esse discurso lá atrás quando a população estava na frente dos quartéis e foi preso injustamente? Então são essas coisas que a gente tem que apontar, essas incoerências, porque fala-se muito das incoerências de Alexandre de Moraes no sentido jurídico, por algumas decisões que ele toma fora da Constituição. Ok, beleza, está errado. Todo mundo sabe quem é Alexandre de Moraes, todo mundo sabe quem é Lula, todo mundo sabe quem é o PT. São pessoas e grupos que cometeram seus erros e a história já está aí para mostrar. Mas você não falar dos erros que o bolsonarismo está cometendo, de ver pessoas inocentes que estão sendo presas, aí a gente não pode admitir, a gente não pode querer que a nossa inteligência seja subestimada. Por isso, Heloísa, eu acredito que dia 22 Bolsonaro estará sim inelegível. Estará inelegível e não vai concorrer para presidente em 2026. Isso aí é óbvio, é claro, é lógico e é evidente. Agora, se as pessoas que se dizem conservadoras no Brasil, que se dizem de direita e que são direitas, né, da direita raiz, da direita genuína, elas querem ter uma representação política futuramente no Brasil, seja para presidente, para deputado, governador, o que for, elas têm que sobreviver ao bolsonarismo. Acho que um movimento conservador genuíno no Brasil tem que estar para além de bolsonarismo. Tem que estar para além do bolsonarismo e para além dessa briga de Lula versus Bolsonaro. A gente tem que defender
como cidadão, como jornalista, como o que for, nós temos que defender princípios e valores, e não apenas pessoas e partidos, porque eles passam, mas as ideias ficam. Então, eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que fazer, sobretudo, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, de grande incerteza jurídica, de muito arbítrio, de muita radicalização. A gente tem que voltar a colocar o pé no chão e a usar a razão. Agora, um outro ponto bem importante, que inclusive já foi debate, inclusive na CNN, na Band News, em algumas emissoras de grande porte do nosso país, é uma possível prisão de Bolsonaro, o que poderia, sim, surgir aí uma guerra. Nós tivemos aí o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando foi preso, e foi aquela repercussão toda, que foi preso, inclusive, foi para o sindicato, e de lá, do sindicato, houve aquela aglomeração de sindicalistas, e depois levaram ele lá para a delegacia da Polícia Federal de Curitiba. Enfim, houve todo esse aparato de pessoas que são, como você falou, partidarismo, de idolatria a um político. Agora, a pergunta que eu quero fazer a você, só para a gente finalizar aqui o nosso jornal, é em relação a uma possível prisão do bolsonarismo. Se a gente for comparar hoje o bolsonaristas com o lulista, a gente hoje consegue perceber que... Na sua parte, de maneira pacífica, ordeira, incluída aí o movimento que ocorreu na frente dos quartéis, eu estava lá, eu vi, foi tudo muito pacífico, muito ordeiro, e é assim desde 2015. E o que é que a gente tem ouvido desde 2015? Que a cobra vai fumar, não é verdade? Sim. Essa frase, a cobra vai fumar, ela tem sido repetida desde 2015, e não se fala em outra coisa a não ser que a cobra vai fumar. Pois bem, a realidade é que a cobra levou foi fumo, né? Essa é a grande verdade. A cobra não fumou, levou fumo, porque Bolsonaro perdeu a eleição, saiu desmoralizado. As pessoas que estavam na frente do quartel, né, foram presas, todas elas, muitas injustamente, vão responder processos. Os conservadores e bolsonaristas, no geral, estão sendo censurados nas redes sociais há muito tempo, né, e nada é feito a respeito disso para reverter essa situação. Sendo a maioria, inclusive, politicamente mandatários. Aí o que acontece? Você tem Bolsonaro aí prestes a se tornar inelegível, então... O resumo, a conclusão que a gente chega é que a cobra levou fumo. A cobra não fumou coisa nenhuma e nem vai fumar. Então, para quem está escutando desde 2015 que a cobra vai fumar, eu acho que agora a gente não pode mais repetir, né, esse tipo de raciocínio, porque não tem o menor sentido. Eu não vejo como essa população que foi para frente dos quartéis fazer um novo protesto se ela poderá ser presa novamente. Né? Porque se foi presa, muitos foram presos injustamente, lá em Brasília, quando estavam no acampamento, sem participar daquela invasão que depedrou tudo, imagine se agora fosse fazer uma revolta propositadamente, né, com uma reação a uma possível prisão de Bolsonaro. Aí é que todo mundo ia ser preso mesmo. Então, por isso que eu acredito que a cobra não vai fumar, né? Não tem como, porque isso, eu não vejo isso acontecer, eu estou vendo o contrário. O que aconteceu foi que os adversários de Bolsonaro chegaram ao poder, né, cometeram alguns deles ilegalidades, o Supremo interferiu demais no governo dele, cometeu algumas ilegalidades, o Congresso se omitiu, a Câmara dos Deputados, vale frisar, votou a favor da prisão ilegal do Daniel Silveira, apenas 130 deputados votaram contra, então eu não acredito que se Bolsonaro for preso, o bolsonarismo vá para a rua fazer alguma coisa no sentido de que a cobra vai fumar, porque se ele for preso, como se preconiza aí, é porque a cobra definitivamente levou fumo. Bem, se a cobra fumou, levou fumo, a gente não sabe. Sabe sim. O que está acontecendo aí é só fumo. Eu estou vendo só fumo pro lado do bolsonarismo. Eu não posso negar isso. Não posso subestimar a inteligência de você que está aí do outro lado, me vendo, me ouvindo. Veja só, o PT também levou fumo. E foram vários fumos, porque se você for olhar a história do PT, o PT perdeu a eleição de 89, perdeu a eleição de 94, perdeu a eleição de 98, só foi ganhar na eleição de 2002. Depois passou pelo processo do mensalão, passou pelo processo de quase impeachment de Lula e teve o impeachment de Dilma. Politicamente falando, isso é uma história de um partido que mais perdeu do que ganhou. Então, o PT sabe lidar com derrota, a esquerda sabe lidar com derrota e isso é um fato concreto. O conservadorismo, o bolsonarismo não sabe, pelo menos não está demonstrando até agora que sabe lidar com derrota.
ensaiou ali uma tentativa pacífica de lidar com a derrota, mas não soube lidar com a derrota, porque o bolsonarismo e o conservadorismo no Brasil ressurgiu muito recentemente e é um movimento jovem, é um movimento que está aprendendo agora, por assim dizer, a fazer política. Então, se você olha a história do PT, o PT levou o seu fumo no passado. A geração de Lula, que viu Lula crescer na política e se tornar presidente, foi a mesma geração que viu Lula ser preso, viu Lula ficar na cadeia, é a geração que viu Dilma Rousseff sofrer impeachment, é a geração que viu vários dos seus quadros da alta cúpula do partido ser presa por vários crimes. Então, o PT, vamos falar a verdade, o PT também levou seu fumo no passado, nesse sentido político, né? E agora está sendo a vez de bolsonarismo. Eu acho que cada um, à sua maneira, e falando aqui no popular, porque quem está em casa, a gente sabe que entende o que a gente está falando esse ditado popular, os dois lados levaram fumo. A questão é que um lado sabe lidar com a derrota e o outro lado não. O bolsonarismo, ao invés de se reunir, debater, discutir, né, rever as suas estratégias políticas e parar de cometer os erros que impedem as suas pautas de avançar legitimamente dentro do Congresso, votadas, pactuadas, né, a construção de um grande movimento conservador genuíno, em vez de fazer isso, não. Continua apenas reagindo às pancadas que leva dos seus adversários. Ao contrário do que faz a esquerda. A esquerda, quando perde uma eleição, ela vai debater, vai discutir, vai fazer toda a análise da conjuntura séria para ver o que é que ela pode fazer para mudar, né? E aí ter os resultados que ela pretende dentro de uma eleição e dentro de um governo, né? Onde ela tem que governar com as mais diferentes frentes políticas que estão numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. Então, é esse tipo de discussão que nós temos que fazer para o bem do país. E isso que eu estou dizendo aqui é o básico da política. Isso não é nenhuma novidade. Isso é o básico do básico do básico. E aí o que é que se fica? Fica num personalismo, numa discussão política miúda, né? Uma discussão sem grandes propostas para o Brasil, discutindo apenas Lula e Bolsonaro. Vamos discutir as pautas do Brasil. Eu não vejo lá no Congresso deputados, sejam conservadores ou de esquerda, falarem, por exemplo, na reforma política, na reforma tributária, né? Como é que a gente pode avançar na grande reforma da educação desse país, como é que a gente pode debater melhor a situação do preço dos combustíveis. Ninguém fala isso. Quer dizer, um ou outro fala por cima e fica por isso mesmo, e CPIs acontecendo ali, e ninguém vê coisas concretas, por enquanto, saírem do papel. Então, vamos aguardar e ver quais são o desenrolar aí dos próximos acontecimentos. Eu espero que o bolsonarismo, o conservadorismo possa amadurecer, criar aí uma discussão séria, madura, e parar de tanto tiro errado, né? Porque o tiro errado, ele não é bom para a política do Brasil. Ele não é bom para o debate público. Nós precisamos de ideias e não de apenas defesas de pessoas. Nós devemos, sim, defender o que é justo e combater o que é injusto diante de tudo que está acontecendo no nosso país hoje, em termos jurídicos de perseguição, seja das redes sociais, seja do STF ou de onde for. Isso tem que ser debatido, sim, tem que ser discutido. Agora, com maturidade, usando o cérebro. O que a gente está vendo é o contrário. É uma política de fígado onde você não pode mais questionar os erros de alguns políticos, porque hoje você ganha aí uma crítica ou possivelmente um processo. Um processo a agora, coisa está... Foi inclusive, foi sancionado, não, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Ontem nós fizemos, inclusive, essa matéria aqui, onde é penalizado quem fizer qualquer tipo de agressão a políticos ou pessoas com cargos políticos ou pessoas ligadas a políticos até o 3º grau. É uma pena de 2 a 6 anos de prisão, ou seja, aquelas gritarias, vaias, xingamentos, esse tipo de agressão política, ela pode ser penalizada. Antes, inclusive, aconteceu com o ministro Barroso, no avião, aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes também por diversas vezes, em restaurante, em tudo. Enfim, esse tipo de xingamento, esse tipo de citação agressiva,
ela pode ser hoje penalizada. Então, você que está me acompanhando nesse momento, você tome muito cuidado com o que você vai dizer nas redes sociais, com o que você, inclusive, vai se aproximar de um político e vai dizer alguma coisa para ele, porque se for algo em tom agressivo ou em tom ameaçador, ou que para ele sinta algum tipo de ameaça, você pode sim ter sérios problemas jurídicos. Pois é este o nível que a gente chegou hoje no Brasil. Quer dizer, comentar o quê? Não há o que comentar. Não há o que comentar. É só desejar aí que a população possa amadurecer politicamente, as frentes políticas comecem a raciocinar melhor de todos os lados e fazer aí aquilo que a política precisa, que é o bom debate. A gente precisa do bom debate e do convencimento da população a votar. Porque uma coisa que pouca gente fala é que muita gente tem se ausentado hoje das urnas. Se você pegar a eleição de 2012 até a eleição de 2022, nesses últimos 10 anos, em torno ali de 18% a 19% da população de Natal não votou em ninguém para prefeito. Você tem uma população que o somatório total dos votos brancos, nulos e abstenções fica ali na casa dos 18% a 19%. Então, isso é um número muito alto. E isso reflete o quê? Reflete na insatisfação da população com seus representantes. Uma eleição que quase 20% da população não vota, quer dizer, 20% da população decide o segundo turno, decide um primeiro turno. No entanto, essa população está optando por não votar. E aí cabe aos partidos políticos, aos seus representantes, aos seus candidatos, estudar essa situação, fazer pesquisa interna para consumo dos partidos, por que essa população não está votando, o que é que um prefeito de Natal precisaria para ela votar, o que é que atrai essa população para se sentir representada num candidato a prefeito, seja de partido A, B ou C. Essas pesquisas não são feitas, esse debate não é feito nem por aquelas frentes políticas que se dizem renovação, e aí eu incluo as frentes bolsonaristas e conservadoras. Tem muitos candidatos bons, pessoas bem intencionadas de todos os lados, mas eles se apresentam como renovação. No entanto, as pessoas que não estão votando, que fazem parte desses 19% que esperam uma renovação política, não estão sendo atingidas pelos discursos deles. Isso é uma falha, isso é uma coisa que precisaria ser mapeada, debatida, e fazer o que a gente está fazendo aqui, que é o papel da imprensa. Sim. Debater isso com a população, que não é só pela gente, é pela população de Natal. Eles deviam fazer esse tipo de trabalho e dizer, olha, eu, fulano de tal, sou candidato do partido X e quero falar para quem não está querendo votar. Isso. Fazer uma espécie de debate, não sei, uma audiência pública ou alguma espécie de movimento político para tentar mapear isso. Porque não tem sentido você ter quase 20% da população sem votar para prefeito e para vereador e ninguém levantar essa questão, ninguém debater isso, ninguém trazer isso à tona. Isso é uma coisa que eu acho muito estranha. Eu diria que é confortável hoje para o meio político, porque, veja bem, nós temos duas classes. Nós temos a classe daqueles que acreditam no político, seja ele prefeito, governador ou presidente, que defendem acirradamente, se estejam eles corretos ou não. Existe o que faz a média da oposição, daqueles que criticam, daqueles que não concordam com os gestores que hoje estão no poder. E aí aquelas pessoas que não concordam, que estão descrentes com a política, já é um outro setor. Só que essas pessoas que estão descrentes, como bem colocou você, essas pessoas não vão votar. O discurso da mudança não consegue atingir a percepção que as pessoas têm hoje e o convencimento de ir nas urnas votar. E aí ganha mais quem tiver o maior número de fã, se é que vocês podem me entender assim. Enquanto as pessoas, você que está me acompanhando agora, que diz que os políticos todos calçam 40, que não vai votar em ninguém, mas que reclamam, mas que brigam, que questionam aí o preço dos combustíveis, o preço do arroz, a passagem de ônibus no seu município, a UBS que não está funcionando, o filho que não está na escola porque a escola está sucateada, dentre outras e outras reclamações, mas no dia da votação você é conivente. Na hora que você se abstém de não votar, você está dizendo que você está concordando com a situação que está o nosso Brasil hoje. Então, é para esse público que, se o político hoje ele não chega para o convencimento, nós que somos da imprensa, o nosso papel é esse, é convocar você, cidadão, que não acredita, porque existe sim
existem pessoas do bem, existem pessoas que estão colocando a cara a tapa na política porque querem renovação, porque querem mudança, porque querem o nosso país, o Estado, o município, que ele cresça, que ele se desenvolva. A questão é que essas pessoas, você, eleitor, não dá oportunidade, porque muitas vezes você leva em consideração aquilo que o vereador lhe deu, seja ele o que for. Muitas vezes você leva em consideração a gratidão por alguma razão que você tem a um determinado político, né? Então, esse tipo de voto é consagrado? Claro que é, tudo é válido. Mas na hora que você chega para o político e fala para ele, eu só voto em você se você me der uma determinada coisa, é você que está errando. É você que está pecando. Você está dizendo que você continua aprovando a situação que está o seu município, que está o seu estado, que está o seu Brasil. Mas na hora que você impor a esse político que vai na sua casa e faz esse tipo de proposta para você, e você impõe a ele e mostra que o que você quer é o coletivo, vocês tenham certeza que na hora que se pensar dessa forma e estivermos conscientes da responsabilidade do voto que nós estamos, nós iremos, com certeza, estar a um palmo da renovação política do nosso Brasil. Então, é para esse público que a imprensa, que nós que fazemos a imprensa, nós precisamos atingir. Porque você foi inclusive, muito generoso quando colocou 20%. Porque um município como Parnamirim, nas últimas eleições, agora, para deputado, foram quase 43% de abstenções. Mas esse número que eu coloquei foi o número aqui de Natal, nas últimas eleições de prefeito, mapeados pelo TRE entre 2012 para frente. Em torno de 18%, 19%, colocando todos os números de brancos, abstenções e nulos. Isso é uma junção desses três votos. Que, para uma cidade como Natal, é muita coisa. Muito. Então, assim... É necessário que você, eleitor, nós estamos aí em 2023, há praticamente um ano das eleições de 2020, já que, de acordo com o calendário do TRE, devem estar começando aí em meados de junho as convenções partidárias. Então, aliás, os registros e as convenções partidárias, então é necessário que você analise, que você pesquise, que você busque, que você se informe aí sobre os possíveis candidatos, enfim. É necessário que isso aconteça e só vai depender de você. Então, a todos aqui, obrigado, Tiago. Bom final de semana para você. Obrigado, Heloísa, e obrigado a cada um de vocês que estão sempre aí conosco, nos prestigiando com sua audiência aqui no Start News. E você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado. Nos encontraremos na próxima segunda-feira. Bom final de semana. Estejam todos com Deus. Mas eu quero lembrar que você pode rever esse jornal, assim como todas as entrevistas que nós fizemos durante essa semana, aqui no nosso jornal Start News. É só você ir lá no nosso canal no YouTube, starttv.live. Não esquece de se inscrever, porque sempre que estivermos online, você será notificado. E com isso, você não irá perder uma só programação aqui dessa Start TV. Você também pode nos acompanhar no nosso Instagram. Você pode curtir, comentar, compartilhar, enfim, starttv.live. Esse é o nosso canal de interação aqui com vocês. Nos encontraremos segunda-feira. Bom final de semana, vamos comer muita canjica, pamonha, né, Tiago? Exatamente. Muito arraiá aí chegando, então, beijo no coração de vocês e até segunda, se Deus quiser.